Boa noite, pessoal. Hoje, vamos fazer a nossa webconferência do tópico da quarta semana, que é segurança em sistemas operacionais e rede de computadores. Quero informar, vou dar esse aviso agora no início e também no final da nossa aula, e sobre aquela nova chance das atividades avaliativas. Eu tinha falado que ia ser sexta-feira que ia começar, mas esqueci que nós ainda estamos na atividade avaliativa da quarta semana. Então, como ela vai até domingo, eu conversando com o design instrucional, ele achou melhor começar na segunda-feira. Então, essa semana é para a atividade avaliativa do tópico 4 até domingo. E na segunda-feira, dia 22, deixa eu só confirmar aqui. Não, 23, tá? No dia 23 de outubro, a gente vai reabrir as quatro atividades avaliativas e vocês vão ter até sexta-feira, dia 27, tá? E ele só não me falou, né? Mas aí, até os tutores, se souberem dessa informação, mas eu também amanhã pergunto para o coordenador de curso e também para ele, a prova de vocês deve ficar para o sábado, dia 28 de outubro, tá? A prova também vai ser online, um questionário, questões optativas, né? De marcar X, 10 questões, e vocês vão ter 2 horas para responder, tá? Esse é o prazo da prova final, né? Essa prova que vale 60% da nota, tá bom? Seria 28 de outubro. Eu vou falando também mais sobre isso durante, né, a próxima semana, que é quando é a execução dela, e também vou falando quando abrir de novo o sistema para quem perdeu, né, alguma atividade avaliativa no dia 23. Eu vou também avisar pela plataforma, né, que o sistema está aberto de 23 a 27 para que vocês, para aqueles que perderam, né, não conseguiram fazer, possam fazer, tá? Então seria isso. No final eu falo isso de novo, para quem chegou atrasado. Então vamos lá, gente. Como eu falei, o tópico dessa semana: segurança em sistemas operacionais e rede de computadores. A gente vai iniciar, né, o tópico dessa semana falando sobre rede privada virtual, ou mais comumente VPN, né? A gente ouve falar muito sobre VPN, né? É uma aplicação muito utilizada, né? E o que vem a ser, né, uma VPN? A gente sabe que é um canal seguro que a gente utiliza, né, para transmitir dados, né, de diversas formas, ou dentro da rede, ou um host, para um servidor, as várias formas que a gente vai ver. Mas o conceito inicial sobre VPN é o quê? Vamos lá. É uma conexão criptografada de internet do dispositivo ou do sistema final para a rede, né? Como eu havia comentado de formas bem, vamos dizer, coloquial. A VPN é uma conexão criptografada de transmissão de dados, né? Bem, né, de forma coloquial. Aí, fala mais sobre essa conexão, né? A conexão criptografada pela VPN, por esse canal, né, ela ajuda a garantir que os dados confidenciais sejam transmitidos com segurança. Então, a ideia da VPN é exatamente a gente criar esse canal e os dados que
estão numa rede aberta, são inseguros, a gente possa transmiti-los com confidencialidade, com integridade, né? Impede que pessoas não autorizadas acessem o tráfego e permite que o usuário realize um trabalho remoto. Então, quando ela impede que pessoas não autorizadas acessem o canal, isso é uma forma de autenticação. Então, além da confidencialidade, além da integridade, ela também provê a autenticação, tá? E esse outro benefício que a VPN possui, né? Ela permite ao usuário realizar um trabalho remoto, né? Aí, a tecnologia VPN é altamente usada em ambientes corporativos, né? E assim, né, gente, a VPN, ela ficou muito falada agora na pandemia, né? Que as empresas precisavam dos seus funcionários em produção, mas não dava para ser empresa, e então foi instituído o home office, né? E exatamente pela questão de segurança em redes de computadores, né? Você manter um canal da sua base de dados na instituição com um trabalhador remoto, esse foi um grande problema de ataques cibernéticos, né? De ransomware, né? Principalmente de ransomware, né? Muitos malwares que depois se tornaram ransomware, a gente sabe que o ransomware é a segunda fase de um ataque de malware, né? Eles procuravam exatamente essas VPNs que não eram configuradas com criptografia ponta a ponta, né? E nós vamos falar sobre isso, e até o tipo de criptografia. Mas primeira coisa, nós vamos voltar para a nossa primeira aula, nas propriedades, nos princípios da segurança, que é o princípio do default seguro, né? Muitas aplicações de VPN, principalmente essas dentro de empresa, o default dela, às vezes, pode não estar configurado a criptografia, né? Ou deixa portas abertas que podem ser utilizadas para ataques. Então, isso foi uma vulnerabilidade bastante utilizada no período da pandemia para ataques de malwares, né? E depois implementar os ataques de ransomwares. E por isso que é muito importante você entender o funcionamento de uma VPN, a configuração, para que você, né, tome sempre esse cuidado de dar uma configuração nela de segurança, para você prover confidencialidade, integridade e autenticação. Como funciona uma VPN, né? Aqui a gente tem, né, ó, nesse exemplo de baixo, quando você não tem uma VPN, né, que é a minha operadora de internet, e os dados sendo transmitidos, né, ó, entre meu sistema final, a minha operadora de internet e a internet. Com a VPN, o que é que acontece? Você tem um cliente VPN e você tem um servidor VPN. Esse cliente, esse servidor VPN é que vai criar o meu canal, né? Então, tudo que você vai fazer, né? Ou como eu falei daquele exemplo, do trabalho remoto, do acesso remoto. Então, para que eu possa acessar lá os dados da minha empresa, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu cliente e o meu servidor. Então, esse cliente, ele se conecta ao meu servidor e aí as solicitações vão para esse servidor. Esse servidor, ele encaminha para o meu destino. Esse destino, ó,
ele envia para o servidor. E quando ele vai para o servidor, ele entra nesse canal protegido. Mas vejam, diferente de um funcionamento sem VPN, que é esse acesso direto, né, ao meu site da minha empresa, vamos dizer lá, a minha conexão que eu acesso, né? Aqui, como eu tenho esse canal, os dados que são transmitidos do receptor para o emissor, ele vai para o meu servidor VPN, ele é criptografado e é enviado para o meu cliente, né? E quando chega no meu cliente, já é o meu sistema final, ele é decifrado e aí o meu cliente vê o sistema que ele tem que acessar, tá? Para fazer o trabalho dele. E aqui, né, ó, os requisitos básicos para o funcionamento de uma VPN, para exatamente isso que eu estou comentando aqui com vocês, né? Para prover esse canal, né, ó, vocês já perceberam, nós vamos ter que ter esses dois sistemas definidos, né? Um cliente, né, uma aplicação cliente da minha VPN e uma aplicação servidora dessa VPN, onde o meu dispositivo final e o meu destino conversam, tá? O meu sistema final e o meu destino conversam. Mas é como, vamos dar um exemplo assim, como se eu utilizasse um telefone, né? Para ter essa segurança. Ao invés de falar a voz aberta, né, com o meu receptor, é como se eu tivesse um telefone. Vamos pensar naquele exemplo da infância, que a gente usava lata com o cordão, né? Então, é uma ideia parecida com essa que é implementado com o VPN. Só que, por ele, você vai ter esse canal, né, onde a mensagem é protegida por criptografia. Então, gente, quais são os requisitos básicos para o funcionamento dessa VPN que nós estamos falando? Primeira coisa, autenticação de usuários. Então, para que o meu sistema final de origem, né, que vai ter o meu cliente VPN, ele vá conversar com o meu destino por meio desse canal, olha só, ele vai verificar a identidade do usuário do meu sistema final de origem. Então, eu vou me autenticar ao servidor VPN, né, por meio de um login senha, né, ou uma autenticação de 2 fatores. Normalmente é login senha, né? E aí você se autentica, né? Aí ele fala aqui, podendo ser efetuada em nível de máquina através da camada de enlace, né? Ou de usuário, com utilização de login senha. Esse exemplo que eu falei para vocês, inicial, é de login senha. Esse de máquina dele é a própria máquina. Quando eu ligo, né, vamos dizer assim, a máquina ela vai fazer essa conexão por meio de camada de enlace. Só para vocês lembrarem, né, a camada de enlace é aquela que define, né, como você vai conversar, né, são os quadros. Pode ser peer-to-peer, né, pode ser Ethernet, né? Então, são as minhas camadas de enlace. Gerenciamento de endereço, né? Então, nós vimos, primeira coisa, você tem que fazer a autenticação do usuário, né? Depois, gerenciamento de endereço. O endereço do cliente não deve ser visível publicamente, sendo adotados endereços fictícios de origem no tráfego externo, né? Então, esse é um outro ponto, assim, crucial no funcionamento da VPN. Então, quando o meu sistema final ele vai encaminhar dados para o meu destino e ele vai usar a VPN, quando eu me conecto a ela, ela gera um outro endereço que não é associado ao meu endereço, tá? Então,
se alguém tentar visualizar, ele não vai ter como, exatamente por esse endereço fictício que é criado. Criptografia dos dados. Os dados devem ser codificados em sua origem, podendo ser decodificados apenas em seu destino final. Né? Mecanismo implementando, sobretudo, com a utilização de chaves. Nós vamos ver mais na frente que essa criptografia dos dados é feita em camada de rede, né, pelo IPsec. O IPsec que vai criptografar esses dados que vão passar pela VPN, pelo canal, tá? E nós vamos trabalhar também com troca de chaves. Lembra que nós falamos na aula passada sobre criptografia? Falamos sobre chave pública, chave privada e falamos sobre acordo de chaves, né? Diffie-Hellman, que é o mais conhecido. Então, a troca de chaves ou o gerenciamento de chaves, ele é muito utilizado para autenticação. Então, o que nós vimos na aula passada sobre autenticação é muito trabalhado dentro de VPN. Então, quando eu faço esse processo de autenticação, ou pela camada de enlace, ou por login e senha, ele utiliza um processo de troca, tá, de chaves. Que aí depois que essas chaves são trocadas e são efetivadas, aí que começa a transmissão. Eu falei agora, né, ó, o gerenciamento de chaves, mecanismo utilizado para codificar e decodificar chaves, as mensagens trocadas na comunicação. Suporte a múltiplos protocolos, ó, como a comunicação é estabelecida geralmente sobre redes públicas, então essa é uma outra grande vantagem que a VPN tem. Você não precisa trabalhar com uma rede privada, né? Ela veio exatamente como uma forma de você prover segurança em uma rede aberta, né? Quando você utiliza uma VPN para fazer isso e para mascarar o seu endereço IP, tá? É que ele fala, né? Ó, esperar que a VPN suporte múltiplos protocolos, como o IP e o IPX. Processos chaves de uma VPN, né? Então, nós falamos sobre os requisitos. Agora, quais são os processos chaves que faz parte de uma VPN? Primeiro processo-chave, o proxying, né? Isso que nós vamos ver na próxima aula, mas já vem com a ideia da própria VPN. Nós vamos ver muito sobre isso, né? VPN usada como proxy, né? E VPN trabalhando em conjunto com firewall, tá? A VPN como proxy, como é que ela faz? Ó? Atuando como um proxy, uma VPN oculta seu endereço IP, né? Que é bem o funcionamento do proxy, né? Se a gente for olhar, você tem um endereço e que quem é externo visualiza, e dentro do proxy você tem um outro endereço. Então, isso também acontece na VPN. Ela oculta o seu verdadeiro endereço IP e sua localização geográfica também, para ter esse anonimato. E, ó, os sites que você visitar verão apenas o endereço IP e a localização do servidor da VPN. Então, por exemplo, se o meu servidor da VPN está lá na Rússia, né? Então, quando você acessar qualquer informação a partir dessa VPN, né, um site, bases de dados, sistemas que você acessar, vai ter o endereço desse IP e dessa localização na Rússia, né? Então, até por isso que muitos atacantes utilizam redes VPN para ataque. E até uma forma de segurança, né, em políticas de segurança da informação em instituições, é impedir o acesso de VPNs que não sejam VPNs autorizadas pela instituição, tá?
Vou até contar uma situação aqui. A própria UFMT, nós estávamos com... não seria... É um problema, estamos com ameaças. Acho que 15 dias atrás surgiu uma ameaça geral em todas as UFs do Brasil de ataque, né? E aí foi sugerido que fosse retirado o acesso remoto aos finais de semana. Muito professor faz o acesso remoto, né, para trabalhar com algumas bases, né? E aí, com essa proibição de uso de VPNs, né, foi uma forma de se proteger, né? Então, o acesso só poderia ser feito, né, ou aqui dentro, né, ou durante a semana, com o uso de VPN, tá? E mesmo assim, a VPN que é utilizada para fazer o acesso dentro da UFMT tem toda uma política para você definir porta, definir autenticação, né? Não é qualquer VPN que eu vou utilizar, né? A gente chama de VPN de host, que eu acesso o host lá que eu assino, né? Uma VPN que eu assino, ou uma gratuita, para poder acessar na minha casa, né? Então, só a máquina ou um outro sistema aqui. E então, para isso, né? Você utiliza impedir, né, VPNs ao seu servidor. Por causa dessa questão do proxy, né? Um outro processo chave, gente, da VPN é a autenticação. Como nós já falamos anteriormente, vamos falar isso bastante hoje. A autenticação na VPN, ela é bem interessante, porque ela vai beber exatamente do que nós vimos na aula passada, quando nós falamos em criptografia, principalmente de chave pública, falando sobre infraestrutura de chaves, né? Que entra a parte de gerenciamento de chaves, de troca de chaves, né? Quando você pensa numa autenticação, né, no formato X509, ela é bem madura no sentido de segurança, né? E essa maturidade ela passa exatamente por essa criação dessas chaves, né? Que o emissor e o receptor vão ter, no caso o cliente e o servidor, né? Então, para começar a transmissão de dados, primeiro você vai ter que fazer essa troca de chaves. Depois que essas chaves forem consolidadas, aí você vai ter um canal seguro criptografado por essas chaves, por esse par de chaves, né? Como nós vimos na aula passada, a chave pública ela é formada por um par de chaves, uma chave pública e uma chave privada. A chave privada ela é utilizada para a questão da confidencialidade, né? E a chave pública ela é utilizada para a questão da autenticação, né? Então, a partir disso, né, o que é que acontece? Você vai fazer o uso dessa chave pública, né, que entra nesse gerenciamento de chaves, nessa troca de chaves. Então, quando você começa a fazer o processo de handshake, né, que ocorre quando você está montando uma conexão, né, entre um cliente e um servidor, ele manda o pedido, né, para montar essa conexão, mas a primeira fase disso tudo é essa conversa, esse gerenciamento das chaves, para depois que as chaves públicas foram definidas, você vai criptografá-las com as suas chaves privadas e ele vai poder decifrar, né?
a origem cifra com a sua própria chave privada, que só ela tem, mas como o servidor, que é o meu destino, tem a chave pública minha, que eu enviei nessa troca de chaves, ele vai decifrar. E a mesma coisa, o que vier do meu servidor, cifrado com a chave privada dele, eu vou conseguir decifrar, porque eu tenho a chave pública dele que foi enviada nessa troca de chaves. Ah, peraí, foi mal. É que eu achei que eu tinha subido. Gente, tá? Mil perdões, eu vou fazer isso agora. Que bom, você. Olha, eu tô hoje, me perdoe, que hoje eu tô bem mesmo assim. É final de semestre aqui na UFMT, e eu achando que eu já tinha subido o elemento. Mas eu faço isso aqui agora para ajudar vocês aí, que eu sei que é ruim mesmo. Então, até não coloquei antes, porque eu faço uma pesquisa bem profunda, vamos dizer assim, na preparação desse material, tá? Eu gosto de deixar ele bem. Vou pegar aqui. Vou criar aqui. Ah, já está aqui já. A última semana, a última não. E material didático. Segurança em sistemas computacionais. Vou colocar aqui, tá, gente? Só um segundinho. E tirar esse daqui em branco. E vou colocar o de vocês. Param. Pantantan. Tá aí. Deixa eu só confirmar se tá bonitinho mesmo. Ah, não, calma. Eu não posso sair, não. Tenho que salvar primeiro, né? E agora, vamos ver se tá bonitinho mesmo, se ele abriu. Tá aí. Podem olhar agora, tá? Tá bonitinho agora. Obrigado, André. E perdão, gente, aqui a coisa aqui tá bem. Mas voltando, como eu falei para vocês, ele faz uso disso daí, tá? A autenticação é um dos processos importantes dentro da VPN, né? Com o servidor PN, por causa de conectar. Isso impede que terceiros e outros servidores interceptem seus dados, tá? Vamos lá. O outro processo-chave, o tunelamento, né? Então, nós vimos, só fazendo um repeteco, o proxy. Então, eu oculto o endereço IP e a minha localização geográfica, né? A autenticação, né? Exatamente por essa troca de chaves que ocorre, que eu conversei com vocês, só devido a essa infraestrutura de chave pública que é realizada para autenticar. Então, somente eu, origem, cliente, e o meu servidor destino, só entre nós, só nós conhecemos as nossas chaves públicas, né? E agora o tunelamento. Que o tunelamento é a parte mais importante, né, da VPN. É nela que vai ter toda a proteção, né? Que a mensagem é criptografada. Aí vocês vão ver mais a fundo, se você for olhar. Você tem mensagem, aqui você vai ter cifra simétrica, que é a chave privada. Você vai ter cifra assimétrica. Você vai ter função hash, que nós falamos na aula passada, tá? Então, ó, uma conexão VPN, ela ativa um túnel criptografado para processar o tráfego na internet. Esse processo engloba cada pacote de dados dentro de outro pacote de dados. Então, você vai fazer o quê? Você encapsula. Então, vem os dados normais do sistema do cliente, né, que é o sistema final, para eu enviar para o meu destino, usando a minha conexão VPN, o que é que eu faço? Eu mando para o meu servidor, né? Esse servidor, ele vai acessar a minha máquina, vai montar o canal dele lá, no caso, se for, né?
da empresa. A empresa vai dizer a porta que usa, vai dar todas as informações e vai autenticar, né? Esse caminho da instituição ao servidor VPN, né? E aí o retorno, né? Agora, se eu estou usando de forma aleatória, né? Esse tunelamento ele é usado para fazer a comunicação com o site, né? Então, o que o site te manda de resposta vai vir criptografado entre o servidor VPN e o meu cliente VPN, que vai estar no meu sistema final, tá? E alguém clicou aí, ó. E aí, o que eu falei, né? Tá. Tipos de VPN, né? É só um segundo, gente. Agora, tipo de VPN. VPN pessoal, é essa que eu comentei com vocês, né? Que às vezes é oferecida em celular, é oferecida para você instalar no seu notebook, que é exatamente, ó, também chamada de VPN comercial ou VPN de consumidor. Esse tipo de rede virtual privada conecta os usuários à rede de internet por meio de uma conexão criptografada pelo servidor VPN. Seu principal propósito é proteger a privacidade online dos usuários e permitir o acesso a conteúdos e sites que são geograficamente bloqueados. Então, a privacidade. Eu vou utilizar a VPN principalmente em redes abertas ou hotspots. Aeroportos, cafeterias, redes institucionais, por exemplo, universidades, sejam abertas, você utiliza uma VPN pessoal, tá? Deixa eu até aumentar aqui o tamanho para mostrar para vocês a VPN pessoal. Ó. Seu dispositivo, né? Ó, aqui, ó. Tráfego criptografado invisível, ó, dentro do canal. Processo de criptografia e de descriptografia, ou decifragem e decifragem. Então, vai aqui livre, aí é criptografado, ó, seu IP, a solicitação, aí ó, o site e o serviço, vai lá, pega, vem para cá, criptografa pelo túnel e vai, ó. ISPs rápidos, ninguém consegue, né? O que você estiver acessando. Então, em cima dessa visão, gente, por exemplo, acessar dados bancários, acessar aplicativos de banco. Olha, André, para as duas coisas. Mas ela foi criada principalmente para a questão de segurança, né? Porque depois nós vamos ver o grande diferencial dela também é que ela não causa um overhead na questão da segurança, que outras soluções que as redes privadas causam, como o X25, como o MPLS, como o Frame Relay, entendeu? Então, a VPN, junto com o IPsec, ele surgiu como um modelo para você baratear essa solução, né? Um modelo seguro, né? Os que fala, quando você pegar qualquer livro que trata de segurança, esse tema é tratado como segurança de IP, né? Segurança voltada para a camada de rede, né? Então, ela principalmente é para a questão de segurança, né? Em redes abertas, né? Como eu falei, cafeterias, universidades, hotéis, que mais? Vamos pensar aqui, aeroportos. Então, por isso, lembra das nossas dicas anteriores? Não acessar aplicativo de banco em redes abertas. Então, refazendo a nossa frase. Você não acessa aplicativo de banco em redes abertas. Somente se você tiver um aplicativo de VPN pessoal, né?
que aí você vai estar utilizando esse canal. Sim, como eu falei, a velocidade de acesso, quando ele coloca, é quando você utiliza canais seguros. Como eu falei no caso, Frame Relay, X25, MPLS, que são redes privadas, entendeu? Vamos lá. Aqui, aí o próximo, gente, é VPN de acesso remoto. A VPN de acesso remoto é bem do que nós estávamos falando, sobre a questão do para trabalho remoto, para home office. Deixa eu primeiro mostrar o desenho, ó, olha só. O software cliente, a conexão VPN e aqui, ó, meu servidor de acesso à rede. Mas vejam que, ó, isso que eu acho principal. O meu cliente, meu servidor VPN, ele está na minha empresa. Então, é um servidor VPN da empresa, não de uso pessoal, tá? Então, por isso que para trabalho remoto, para acesso remoto, a empresa tem que permitir, né? Ó, você vai usar a porta tal, você vai ter que ter um login e senha para autenticação, né? E aí você vai ter esse acesso, né, remoto. Aí, uma VPN de acesso remoto permite que os usuários se conectem a uma rede privada ou local. Esse tipo de VPN é geralmente utilizada por funcionários para estabelecer uma conexão com a rede corporativa da empresa de forma segura e assim conseguir acessar seus dados e recursos. VPN móvel. A VPN móvel ela é parecida com a VPN de acesso remoto. Só que, olha só o que vai acontecer. Começa a entrar elementos mais sofisticados. Você tem a figura de um firewall. Tá? O firewall ele vai ter o trabalho de exatamente fechar portas, fechar serviços, né, dentro desse serviço. Então, até ele vai falando, ó, similar à VPN de acesso remoto, uma VPN móvel é geralmente utilizada por funcionários buscando estabelecer uma conexão com a rede corporativa da empresa de forma remota. A principal diferença entre esses dois tipos de rede virtual privada é que a VPN móvel se mantém conectada mesmo quando o usuário altera a conexão da rede ou quando o dispositivo perde a conexão. Por esse motivo, as VPNs móveis são altamente recomendadas para usuários que possuem conexões estáveis de internet ou que se movam bastante de um local para o outro, né? Então, você muda de conexão, mas exatamente por essa arquitetura, por esse perímetro que você cria, você não tem que encerrar a conexão e iniciar novamente. E a mais conhecida, né? Assim, quando não é a VPN site-to-site, que ela faz dentro da própria empresa, né? Você, ao invés de utilizar uma solução, porque essa solução é boa, né? Essas soluções de rede privada, para ligar a filial, a matriz, elas são caras. E às vezes a empresa não tem dinheiro. É uma micro empresa ou uma pequena empresa, né? Micro ou pequena empresa. E ela não tem condição, gente, não tem mesmo. E aí a VPN site-to-site, ela vem para isso, né? Você vai prover essa conexão criptografada entre dois servidores. Tá?
Esse tipo de rede une duas redes locais diferentes. Por exemplo, se a empresa possui dois escritórios, um na Europa e um na Ásia, a VPN site-to-site pode combinar essas duas redes corporativas privadas, né? Aí né, vai continuando aqui o textinho. Muitas companhias globais utilizam uma combinação de VPN site-to-site e VPN de acesso remoto. A VPN site-to-site unifica as redes privadas que a empresa tem pelo mundo, enquanto a VPN de acesso remoto permite que os funcionários acessem essas conexões ao mesmo tempo de forma segura. Entendeu? E os mecanismos de segurança por trás de uma VPN. Criptografia a partir de chaves públicas e privadas. Já comentamos isso bastante, né? Aí, só vocês lerem, tá? Esse material, demorou mais tempo, que eu quis colocar bastante texto para vocês lerem, tá? O tunelamento, que nós já falamos também, o protocolo que será transportado é encapsulado e criptografado e é adicionado um cabeçalho com informações referentes ao destino do pacote transportado, tá? Então, nós vamos ver que é feito por meio de quem? Por meio do IPsec, o protocolo IPsec. A camada o nível de implementação do tunelamento pode ser na camada de enlace ou na camada de rede. Aqui, deixa eu aumentar a imagem para mostrar o tunelamento para vocês. Escritório final, a matriz. Aquilo que eu falei para vocês, de uma VPN para transferir dados de uma filial para uma matriz. Como é que ele cria? E o mais massa dessas site-to-sites, claro, gente, que são aplicações de VPN muito mais poderosas do que uma que você usa na sua máquina, porque ela pode ser instalada no firewall, né? Ou pode ser instalada, assim, eu falo firewall junto com o firewall, ou com o roteador, né? Porque no caso ele instala junto com o roteador. Aí ele monta, um tunelamento que vai ficar com esse link. Então aí ele protege. E aí, tunelamento em nível de enlace. O objetivo é transportar protocolos de nível 3, camada de rede, tal como o protocolo IP e o IPX, né? Só que na camada de enlace. Vamos fazer revisão de redes, computadores. Como que a gente chama na camada de enlace um datagrama? Quadro. Ele vai encapsulando. Lembra? Mensagem. Aí, a mensagem, quando vai para a camada de transporte, você encapsula o cabeçalho, ela se torna segmento. Quando vai da camada de transporte para a camada de rede, encapsula de novo, ele é um datagrama IP, né? E quando você vai para a camada de enlace, na camada de enlace, você encapsula normalmente com o cabeçalho e ele é um quadro, né? E depois, na camada física, ele é bit. Então, vai lá, olha só. Encapsulando os pacotes de camada 3 em quadros, né? PPP, né? Que é o protocolo mais utilizado dentro, né, da camada de enlace. Aí ele cita alguns exemplos de protocolos que você faz esse tunelamento em nível de enlace. O PPPTP, né? Protocolo de tunelamento ponto a ponto, desenvolvido como extensão do PPP, realiza tunelamento ponto a ponto, né? Permite que o tráfego IP seja encapsulado, criptografado na camada de rede pelo MPPPE e enviado pelas redes IPs. L2F, protocolo de tunelamento criado pela Cisco,
L2TP é um protocolo de encapsulamento da internet padrão da indústria, que possui a mesma funcionalidade do protocolo PPTP. O L2TP permite que o tráfego IP seja encapsulado e criptografado e enviado por meio de rede IP. Aí nós temos outras, X25, Frame Relay, MPLS ou ATM. Tá? E se ele não for por nível de enlace? Aí, aqui é legal mostrar isso aqui, o tunelamento. Quando ele é. Aqui nós vamos voltar naquela aula passada também, o que nós vamos estar falando sobre os protocolos. Os protocolos que são ditos de camada de transporte, né? Na verdade, é uma camada intermediária entre a aplicação e transporte, né? Que é o SSL e o TSL. Lembra? Nós chegamos a falar sobre isso? Sobre segurança, sobre segurança de web? Então, vamos lá. Olha só. A pilha normal, na aplicação, a camada de aplicação. Aí no SO, no sistema operacional, você vai trabalhar a camada de transporte e a camada de rede. Né? E aí, na placa de rede, você vai ter a camada de enlace e a camada física. Aí, agora, o tunelamento, que ele vai falando, né? Para chegar lá, aí, Agora, no SSL, na aula passada, né? Para a questão das aplicações, você vai ter mensagens criptografadas das aplicações pelo SSL, para depois ir para o transporte. Aí você vê que a mudança é só na aplicação. Essa criação dessa camada intermediária entre a aplicação e o transporte, que é feito pelo SSL e pelo TSL. Tá? Agora, quando falamos de VPN, né, sobre essa proteção, por essa cifragem, por essa criptografia, quando ela é feita na camada de rede, olha só, transporte, aí, a proteção da camada de rede, e aí, depois você vai de novo para a rede. E aí, quando é na camada de enlace, transporte, rede, aí você faz um enlace, que é aquilo que nós vimos lá, depois a camada de rede novamente. Isso aqui é só para mostrar, tá? Essa pilha, como que ela vai funcionar. Mais adiante, nós vamos ver melhor em figuras. Tá? O nível de rede, aí entra o IPsec. O IPsec é esse tunelamento que nós vimos, essa criação desse canal por meio, né? É o tunelamento em nível de rede, que é feito pelo protocolo IPsec. Nós vamos falar mais adiante dele, né? Que pode ser feito aí, pelo protocolo, por meio de dois protocolos, né? Você pode ter o AH, né? O cabeçalho de autenticação, ou o ESP, ou protocolo de carga de segurança, né? Ou de encapsulamento de carga de segurança. Aqui ele colocou uma outra tradução, mas tudo bem, mas vamos lá. O IPsec é um protocolo desenvolvido para IPv6, sendo alterado para utilização com o IPv4, provê mecanismos de sigilo, autenticação, integridade de dados e prevenção de ataques de repetição. Tá? Cara, isso que é muito interessante. Quando você começa a estudar, você vai mais a fundo, você começa a se apaixonar por isso daí. Tá? Nós vamos ver que esses canais, gente, que esse canal que ele monta é nada mais do que essa associação de segurança, esse SA. Mas isso nós vamos falar mais na frente, é uma conexão lógica simplex, ou seja, ela é unidirecional. Né, Então ele vai montar uma conexão da origem para o destino e depois do destino para a origem. Tá? Vamos lá.
Aqui, ó, os modos de transporte, né, ó, modo de transporte, quando eu utilizo a camada de transporte para o meu tunelamento, e aqui o modo de tunelamento, quer dizer, camada de enlace e camada de rede. Nós vamos ver mais na frente, tá? A questão, né, quando eu uso o cabeçalho de autenticação e quando eu uso o encapsulamento da carga útil. Aí agora, o IPsec. Já que nós estamos falando sobre que a VPN, uma dos seus processos chaves é o tunelamento e que ele pode ser feito ou na camada de rede ou na camada de enlace, que na camada de enlace isso é realizado, né, por meio, né, aí colocamos, né, PPTP, L2E, quer dizer, depende do tipo de, vamos dizer assim, de dispositivo que você utiliza. Se é Cisco, se é de outras certificações de empresas, né? L2TP, né? Ou Microsoft, por aí vai, né? Já na camada de rede é o IPsec, né? O tunelamento em nível de rede, ou tunelamento em camada de rede. É o protocolo IPsec, tá? O protocolo IPsec, ó, é um protocolo de comunicação da VPN, de uma VPN, né? Ó, ele é um conjunto de padrões e protocolos para segurança relacionada a uma rede VPN, criado sobre uma rede IP, e foi definido, né, pelo IETF. Gente, o IETF é um grupo que criou todos e cria todos os padrões que são utilizados na internet, né? HTTP, FTP, SSH, Wi-Fi, né? No caso da I3E 802.11, o padrão de comunicação. Eles padronizam todos esses padrões de comunicação, né? De redes de computadores. Então, os objetivos do protocolo IPsec: oferecer criptografia e autenticação para a camada de rede, né? Já que nós estamos falando de tunelamento em nível de rede, proteger tráfego sobre IP, em vez de outros que apenas protegem tráfego em camadas superiores, SSH, na camada de aplicação, SSL, TSL, a nossa intermediária, PGP, né, do e-mail, também camada de aplicação, garantir segurança entre duas máquinas, ó, não garante segurança das máquinas que estão na rede. A única coisa que faz é criptografar e garantir a segurança das informações. Então, ele não segura a máquina, mas o que é encapsulado dessa máquina é protegido pelo túnel. Aplicações do IPsec: conectividade segura pela internet, já falamos anteriormente, acesso remoto seguro pela internet, também já comentamos, estabelecimento de conectividades de extranet e intranet com parceiros, também comentamos, aprimoramento da segurança do comércio eletrônico. Aquilo que nós havíamos falado. Se você vai fazer alguma compra, é interessante, e você não tem muita confiança na sua rede, porque lembra, o que você acessa está aberto. Você não sabe aquele site. Então, a VPN, claro, não adianta também você acessar um site que é fake, né? Estou falando de um site verdadeiro, não estou falando problema de engenharia social, né? Estou falando alguém que vai interferir na tua comunicação. Uma rede sem fio que você tem lá na sua casa, aí você esquece, não usa conexão, não usa mensagem criptografada, ou coloca o app, ou coloca uma mensagem fácil, né?
Então, a VPN, ela vem com essa característica para você. Os benefícios, não, aqui que eu estava falando do firewall. Quando o IPsec é implementado em um firewall ou roteador, ele oferece segurança forte que pode ser aplicada a todo o tráfego cruzando o perímetro. O tráfego dentro de uma empresa ou grupo de trabalho não gera overhead do processo relacionado à segurança, que eu havia comentado com o André sobre a questão. Né, ó. Quando você faz essa dobradinha, firewall, roteador e o IPsec, né, ele vai ser esse meu canal para, principalmente quando a gente pensa em VPN site-to-site. Né? Então você pode transmitir os dados da minha filial à minha matriz de forma segura, tendo um canal seguro de transmissão. O IPsec, o IPsec, o firewall, é resistente ao bypass. Isso na aula que vem eu vou comentar, tá? Só tô dando aquela dica, sabe? Quando você está assistindo seriado, começa a dar aqueles pontos, aqueles spoilers dos próximos episódios, é tipo hoje. Se todo o tráfego vindo de fora tiver de usar o IP. E o firewall foi o único meio de entrada da internet pela organização. Então veja que o meu firewall, dele sai o meu tunelamento. Então tudo passa por ele. Então nele eu vou fazer toda a filtragem de pacotes. O IPsec está abaixo da camada de transporte. Claro, ele é camada de rede, né? Por isso, é transparente as aplicações. Não, então, já que ele é transparente, a aplicação não tem que se preocupar na hora que você está programando, com relação a isso. Então, na verdade, né, o IPsec é uma preocupação mais do pessoal de infra para configurar, né, para a empresa trabalhar. Né? Aí, ó, não necessidade de mudar o software no sistema de usuário ou servidor quando o IPsec foi implementado no firewall ou roteador. Mesmo que o IPsec seja implementado nos sistemas finais, o software de camada superior, incluindo as aplicações, não é afetado. Claro, né? Porque ele pega as informações e só, né, transmite. O IPsec pode ser transparente aos usuários finais, está falando sobre isso. Pode oferecer segurança aos individuais, aos usuários individuais, se for necessário. Isso é útil para trabalhadores externos e para configurar uma sub-rede virtual segura dentro de uma organização para aplicações importantes. Então pensa, se você quer criar uma área para produção, principalmente agora, gente, com a LGPD, que você tem que separar o que é área de produção e área de não produção. Os seus usuários ou os outros membros da empresa, eles não podem acessar dados de produção. Então, a VPN, ela vem para isso. O que for dados de produção, você faz uma VPN para essas pessoas, que vão ser autenticadas, vai ter auditabilidade disso daí. Então, se houver algum problema de vazamento dessas informações, você sabe quem está utilizando. Aqui ele mostra, né, gente, um cenário de segurança, aqui que eu falei para vocês, ó, né, ó, como ele vai, ó, cabeçalho IP, ó, cabeçalho de segurança, ó, do IPsec, aí vai lá até o meu sistema final, ó, para quem eu quero que ele mande. Os protocolos IPsec, temos o AH, o cabeçalho de autenticação, oferece serviço de autenticação para o pacote, o ESP, né, que é o encapsulamento da carga de segurança, da carga útil, né, segura. Ele vai oferecer criptografia e autenticação ao que você vai estar enviando.
E, gente, tudo isso vai ter um protocolo de autenticação para que você possa isso. Isso é feito por meio de quem? Troca de chaves. Ó, negocia parâmetros de conexão, incluindo chaves. Aí que vem, que nós vamos ver a seguir, ó, a arquitetura da segurança IP, né? Do nosso amiguinho lá, do IPsec. A arquitetura dele, como é que é definida, o encapsulamento de segurança do payload, a autenticação de cabeçalho, o domínio de interpretação, que você define o que ele pode e o que ele não pode fazer, o algoritmo de criptografia, o algoritmo de autenticação, ó, veja aqui de criptografia, ele utiliza o DES mais o modo de cifragem simétrica que ele utiliza é aquele de encadeamento é boa, né? Encadeamento de cifra de bloco. Quem não sabe, olha a aula passada que eu falei sobre isso bastante, sobre encadeamento de cifra de bloco, o modo de operação da cifra simétrica. Nos algoritmos de autenticação, MD5 e SHA. SHA é uma forma de criptografia por meio de função hash, tá? Não é nem perdão, não é nem criptografia, não. É um algoritmo de autenticação por meio de função hash, né? Só a gente lembrando, função hash, ela não é criptografia, porque ela é uma função de irreversibilidade. Então, se você embaralha, não tem como voltar. A criptografia, ela é diferente da função hash, porque se você cifra, ela tem a sua função inversa, que é a decifragem. Tá? E o gerenciamento de chaves. Como é que vai ser feito o gerenciamento e a troca de chaves? Semelhante ao que nós vimos na aula passada, perdão, sobre o protocolo X509. E, na verdade, gente, tudo isso vai beber do protocolo X509. Tá? Aqui, né, os serviços IPsec, IPsec é bom, IPsec, né, para o protocolo do cabeçalho de autenticação, do protocolo de encapsulamento de carga útil segura, né? Aí, aqui, ó, encapsulamento seguro de carga útil. Aí, ó, como é seguro, ó, no mínimo, você utiliza criptografia quando você invoca esse protocolo para usar no tunelamento. Agora, se eu quero criptografia com autenticação, aí é o ESP mais autenticação, né? Não só a criptografia. Então, ó, você vai ter controle de acesso, integridade, autenticação da origem de dados, né? Rejeição de pacotes repetidos, confidencialidade e confidencialidade limitada do tráfego. Vejam que para o protocolo de cabeçalho de autenticação, o AH, você vai ter controle de acesso, integridade, autenticação e rejeição de pacotes. Né? Agora, com o ESP, você só tem controle de acesso, rejeição de pacotes e confidencialidade. Ele não vai ter de autenticação, né? Que é feito por esses dois aqui, né? Ó, no H. Agora, o ESP com autenticação, ó, serve para todos, né? Controle de acesso, integridade, autenticação de origem de dados, né? Que na verdade é o não repúdio, né? Rejeição de pacotes repetidos e a confidencialidade. Aqui, né, o que a gente chama de associação de segurança. A associação de segurança, gente, é quando você monta o canal. O tunelamento nada mais é que esses canais, que é essa associação de segurança. Tá? É um relacionamento unidirecional entre emissor e receptor que fornece serviços de segurança ao tráfego transportado nele.
Então, ele é simplex. Então, você vai ter emissor, receptor, depois receptor, emissor. E aqui nós temos a figura, só para mostrar para vocês, ó. Mais informações, é só procurar esse RFC, ó. Nó A e nó B. Aí, primeiro você vai ter a troca de chaves. Né? Sempre que você trabalha com gerenciamento de chaves, ou com a arquitetura X509, ele utiliza essa lógica. Primeiro, a rede ela é não confiável. Primeiro passo, a troca de chaves, que é feita pelo IQE. Né, ó. Aí faz a troca de chaves. Lembra que eu falei da chave pública? Eles têm suas chaves privadas. Aí faz a troca da chave pública para cada um ter e eles poderem conversar. Aí depois, ó, no segundo momento, ó, você vai fazer agora o quê? A associação segura. Canal, ou par. Uma ligando o emissor-receptor, a outra ligando o receptor ao emissor. E aí, cada um aqui vai saber a chave privada do nó B e tem a chave pública do nó A. E aqui tem a chave privada do nó A e a chave pública do nó B. Tá? Ele monta esse canal e depois, ó, o ESP vai ser aí, ó, os dados são transmitidos por meio do protocolo ESP, tá? E aí você tem esses elementos aqui, ó. O banco de dados de associação segura, que vai ter todos esses canais que você montou. Você vai ter o banco de dados de política de segurança e o PAD. Agora vamos ver o que é cada um. Ó. O AES eu falei. Aí, ó, o SAD é uma lista ou tabela de todas as AS, incluindo aquelas que estão sendo negociadas, tá? É por ela que vai ser transmitido os dados. A ASPD é uma lista priorizada de todas as políticas do IPsec, né? Sobre algoritmo criptográfico que é usado, né? Protocolo que vai ser trabalhado para a função hash, tudo está aí dentro. Tá? E o PAD. O PAD é o quê? Banco de dados de autorização de pares. Fornece o link entre o SPD e um protocolo de gerenciamento de associação de segurança, como o IC. Então, gente, o PAD, na verdade, ele vai guardar as chaves. Ó, veja que tem um PAD na origem e no destino. É nele que vai ficar guardado a chave pública de B, se eu tiver no nó A, chave pública de B e a chave privada de A. E lá no nó B, a chave privada de B e a chave pública de A. É apaixonante, cara. Você começa a estudar isso daqui e é muita coisa. Então, não tem como eu falar tudo, tá? Eu estou meio que resumindo. Mas nesse material que eu deixei, e mais nas outras materiais que tem complementares, vocês podem ter mais informação sobre isso. Agora, ó, os modos de dentro, né, do IPsec. Como que o IPsec funciona? Como é que ele monta esse tunelamento? Em modo de transporte e em modo de túnel, né? Aí, ó, aqui o pacote original, o IPv6, ó, aqueles elementos que nós já vimos quando nós estudamos rede, né? Rede de computadores, na camada de rede. Aí você vai ter o quê, ó? O pacote original, que ele sai lá do meu emissor, quando eles, ó, depois do tunelamento com cabeçalho de autenticação. Então, só para autenticar isso aqui. Ele não criptografa, ele só autentica. Ó, aí o cabeçalho do IPv6, aí, ó, aqui, ó, que ele coloca o cabeçalho de autenticação. Tá? Agora, se eu quero autenticar e criptografar com o ESP. O ESP, aí, aqui o cabeçalho, ó, aqui ele criptografa. Né, ó, o ESP de autenticação, o trailer do ESP, ó, ele criptografa aqui. E aqui ele autentica. Tá?
Mais detalhes, gente, sobre esses protocolos, eu indico vocês olharem o RFC dele. É muito bom sempre olhar os livros mesmo, que até eu coloquei lá, tem bastante falando sobre isso. Entrando em detalhes. Se você quiser conhecer mais, né? Não ser apenas um operador. Chega lá, você sabe o básico lá, como é que você vai configurar, né? E é sempre bom você entender por que você vai configurar dessa forma, né? O modo de transporte pode ser considerado mais simples. É utilizado principalmente para o estabelecimento de comunicações fins seguras entre terminais de internet. Pode ser visto como o envio de pacotes IP comuns, como com os respectivos cabeçalhos de transporte e aplicação, porém seguros. Esta segurança pode envolver tanto autenticação quanto confidencialidade. E muito utilizado atualmente para o estabelecimento de VPNs no modo túnel, né? Encapsula completamente o pacote IP. Na frente do cabeçalho IP original são adicionados os cabeçalhos de IPsec e um novo cabeçalho IP, que permite a formação de um túnel. Desta forma, a segurança será sempre aplicada ao pacote original, como um todo e não apenas a porção de dados. Então é aqui, ó, como ele cria um novo cabeçalho IP, é por isso que o número você não vai saber, tá? Aí aqui ele coloca, né, ó, as funcionalidades do modo túnel e do modo transporte das SAs para protocolo H, protocolo ESP só criptografia e protocolo ESP com criptografia e autenticação. Vamos dar uma olhadinha? No modo túnel, né, do meu SA, quando eu só aplico o protocolo H, autentica todo o pacote IP interno, cabeçalho interno mais payload de IP, mais partes relacionadas do cabeçalho IP externo e cabeçalhos de extensão IPv6 externo. Então, olha só, ele vai fazer essa autenticação, ó, pelo pacote IP interno que ele cria e mais o que ele recebeu. Então, é a forma dele. Né? Para dentro do canal, ele sabe que é você. Mas para fora, se alguém tentar, não vai saber. É esse valor externo que ele criou. Tá? No modo transporte, tá? Olha só. Autentica também o protocolo, o payload, partes selecionadas do cabeçalho IP e os cabeçalhos de extensão. Né? O ESP criptografa todo o pacote IP interno. Né? Agora, no modo de transporte, criptografa o payload do IP e quaisquer cabeçalhos da extensão IPv6, né? Após o cabeçalho ESP. Agora, o ESP, criptografia e com autenticação. Ó. Ele vai criptografar todo o pacote IP interno e autentica o pacote do IP interno. Tá? E no modo transporte, ele criptografa o payload de IP, quaisquer cabeçalho de extensão IPv6, após o cabeçalho ESP, e autentica o payload de IP, mas não o cabeçalho de IP. Tá? É bem maluco. Isso aqui é melhor vocês vendo depois. É isso aqui, ó, que eu falei. Na verdade, é isso aqui, ó. Eles disseram mais o cabeçalho, ó. Quando é o ESP, ele criptografa, ó, e adiciona mais o cabeçalho, um novo cabeçalho IPv6 no ESP com autenticação, tá? E no outro ele, ó, coloca, né, o cabeçalho mais o valor interno, ó, do IP interno e o novo IP que ele adiciona, né? Quando é para autenticação. Esse aqui, ó, essa situação é para essa funcionalidade aqui, ó, tá? Do AH. Na verdade, no modo transporte, né, que ele está mostrando ali, tá, gente? Esse desenho aqui, ó, é do modo transporte. Tunelamento no modo transporte. A mesma coisa aqui também. Ó, esse aqui é o ESP, ó, no modo transporte, com autenticação.
E aqui, ó, o cabeçalho de autenticação, o AH, como é o protocolo, ó, aquele que vocês viram lá, cabeçalho da camada MAC, já que ele é um quadro, ó, cabeçalho da camada MAC, aí, ó, cabeçalho BB4, BB6 e o cabeçalho AH. Do que ele é formado? Do próximo cabeçalho, o comprimento da carga útil, né? O SPI, os índices de parâmetro de segurança que você coloca, o número sequencial e dados de autenticação. Lembrando, o H só autentica. Agora, aqui, ó, a autenticação ponta a ponta e a autenticação de ponta a intermediário. O ponta a ponta é dentro da empresa, né? Ou filial, né? Filial matriz, tá? E depois a autenticação ponta a intermediário. Na verdade, gente, peraí, estou até confundindo. A de ponta a intermediário é quando você acessa a rede externa. Então, pode ser de acesso remoto simples, né? Da pessoa estar acessando em casa, ou pode ser de uma filial para uma matriz. E a autenticação ponta a ponta é quando é dentro da empresa, tá? Você faz aquele caso que eu falei para vocês. Eu tenho os dados de produção e não quero que se misture com dados de não produção. Então, esses dados de produção daquele servidor, eu crio uma VPN apenas para aquele grupo de desenvolvedores de infra de produção. Tá? Vamos voltar para cá agora. E aqui, né, como que é o quadro do ESP, né? Do encapsulamento de segurança do payload. Olha só como é que ele é feito. Tem o SPI. Aqui, para evitar, né, ataque de repetição, né? Você vai ter vetor de inicialização. Vamos lembrar lá da nossa aula passada, quando nós falamos modo de operação. O vetor de inicialização é bastante utilizado. E aí, a complementação e o tamanho da complementação, eles são muito utilizados, gente, para a questão da criptografia. Né? Você utiliza um DES. Né? Então, lembra lá do exemplo mais simples, que você vai preenchendo, aí falta. Né? Falta o tamanho do bloco, de 256 bits, por exemplo. Então, ele complementa. Tá? E os dados de autenticação, já que o ESP aqui é um ESP de autenticação e com criptografia. Para a gente finalizar, né, o IDS. O IDS, gente, ele é um outro mecanismo de segurança em rede de computadores, só que agora, olha só, ele vai procurar detectar atividade intrusa, né? Que pode ter ocorrido por brechas no sistema. Então, enquanto que até agora a gente só viu soluções que você coloca para proteger, o IDS ele vai procurar quando já aconteceu, tá? Ou está prestes a acontecer, né? O IDS, gente, como vocês podem ver aqui, como é que ele funciona? Eu tenho o meu sistema monitorado, né? E esse sistema monitorado, ele olha uma coleção de dados. Então, tá aqui minha rede. Então, ele fica monitorando minha rede. Esses dados que são logs de rede, né? Rede Wi-Fi, rede cabeada, né? Rede Ethernet. Então, tá aqui, ele vai coletando. Depois, ele faz um pré-processamento de dados dessa rede, para que ele possa padronizar. E aí, ele utiliza modelos de intrusão, de ataques. Ataque de repetição, ataque de DOS, tá? Ataque de PQAP. E aí, ele verifica. Se ele reconhecer alguma intrusão, e aí ele vai relatar esse alarme. Né? Ele vai ativar a rede,
Aí ele pode avisar ao administrador da rede, que vai dar uma resposta, vai lá, configura para fechar aquelas portas que estão sendo atacadas ou os serviços de redes que estão sendo atacados, ou os sistemas, ou o próprio IDS, ele também, ao mesmo tempo, ele é IPS. Ele tem um sistema de prevenção, não é nem proteção, de prevenção, tá? De intrusos. Eu estou terminando para a gente poder assistir o jogo no Brasil. O IDS, gente, ele também pode ser baseado em rede ou baseado em host. Tá? O de rede, o sensor, como já o próprio nome fala, vai fazer isso que nós vimos aqui ó, anteriormente para a rede. Olha só, temos firewall, olha aí, ó, não é confiável, entra aqui, ó, mas esse comportamento intruso é verificado dentro da rede. Se você está fazendo um ataque interno, né? Então, isso que é o IDS baseado em rede. Normalmente, quando você tem uma rede institucional, tá? E o host, né? Nesse caso, você vai acessar a internet, né? E aí você tem em notebook, ainda tem celular, que ele pergunta, né? Se alguém externo está tentando atacar a sua máquina. Aí, ó. Agora, com relação àqueles modelos de detecção, ele pode ser feito por assinatura, tipo antivírus. Você tem que estar sempre atualizando a base de dados deles de ataque, né? E você tem por anomalia. Anomalia você cria perfil de ataque, né? Então você não espera o ataque acontecer. Você cria um perfil. Quando o tráfego de rede está tendo aquele perfil de ataque, já avisado ao administrador, para ele fazer alguma ação. Gente, isso é muito atual nos dias de hoje, com as equipes de tratamento de incidentes de rede, tá? Para evitar ataques cibernéticos. E os híbridos, que eu não coloquei, em que você não trabalha com assinaturas e com anomalias. E o que eu falei de IPS, gente, ó. O IDS, ó lá, ele trabalha junto com o switch e vai alertar ao gerenciamento da rede. Já o IPS, olha só, um IPS continua trabalhando, ó, mas aí, ó, se o atacante tenta, olha só, ele vai impedir. Ele percebeu que ele tem um comportamento de atacante, ele já impede. Ele não vai alertar o sistema, como é um IDS. Essa é a principal diferença entre um IDS e um IPS. Que no IDS, o sistema alerta ao administrador da rede. No IPS, não. Ele já tem um comportamento proativo de impedir aquela porta, aquele serviço. E assim, encerramos, né, a parte de segurança em sistemas operacionais e rede de computadores. Gente, tinha muito mais coisa. Isso aqui eu tive que resumir, né? Mas na aula que vem, que nós vamos falar sobre proxy e firewall, vai ser uma continuação de hoje, tá? Agora, dúvidas? Aí, pode levantar para falar, Elvio. Professor, toda VPN é um tunelamento, correto? Sim. Tá, uma das pegadinhas aí é você dizer que pode implementar um IPsec numa VPN da sua residência até a sua empresa. Você falou bastante de autenticação, talvez as pessoas possam confundir a autenticação de usuário da rede com a autenticação de pacote. O IPsec, só se eu estiver enganado,
Ah, Ele é um protocolo de tunelamento ponto a ponto, site to site. Ou seja, ele só vai tunelar de uma rede para uma rede. Então, não tem como você implementar um IPsec numa VPN que acessa o seu computador da sua casa à sua empresa. Porque ele não permite esse tipo de autenticação passar pelo IPsec. Estou correto ou não? sim. Mas assim, eu entendi, né? Quando eu falo autenticação, é do pacote. Mas quando eu falo da autenticação usada no IPsec, junto com a VPN, é da estrutura. Se for foto, você é site to site. Né? Você não vai conseguir da sua casa, exceto que, aí como eu falei, você vai colocar, né, esse acesso remoto, mas no caso, você está pegando dados da empresa, aí você vai, por meio dessa configuração, daí, no nível de software, você coloca nesse aplicativo, né, que vai fazer o acesso ao sistema da empresa para acessar a base de dados. Mas é como eu falei, você vai ter, antes disso, como você mesmo disse bem, a própria VPN, ela faz essa autenticação. Agora, a transmissão, utilizando o IPsec, como muito bem você falou, ele é da camada de rede. Então, é para autenticar os pacotes. Mas a VPN, ela vai autenticar os elementos. Às vezes é meio confuso, porque na verdade é assim, ó, vamos tentar explicar. O IPsec, ele é um subconjunto da VPN, tá? Então, para que haja essa autenticação, a autenticação é feita por esse sistema de troca de chaves, entendeu? A troca de chaves que vai fazer a autenticação. Agora, a transmissão de dados dos pacotes, para que não haja ataques de remoção, de alteração dentro deles, aí sim, aí eu autentico esse pacote. Não sei se ficou bem claro isso. Tá? Quando ele fala de site to site, sim, você cria o tunelamento ali. Ele vai transmitir. Mas antes disso, a VPN ela faz a autenticação desses terminais. Tá? Sim, eu tenho um macete que é o seguinte: o IPsec ele só serve de hardware a hardware, ou seja, uma Sim. ATM, um Sim. switch a outro switch. Você falou muito bem, ATM. Quando eu É que, tenho na o, verdade, o assim, usuário a uma rede, aí não assim, tem IPsec. Elvio, foi muito bom você falar de ATM. A ATM, ela é uma rede privada, né? Então, por isso que ela é cara, porque ela já tem todo esse sistema de segurança fornecido, né? Como a própria X25, o Frame Relay, o MPLS. Então, a VPN, junto com o IPsec, por uma forma que eles criaram para poder baratear, tem uma outra solução, né? Dentro, de forma segura, de transmissão de dados, né? E é bem isso que você falou mesmo, né? Dentro da IPsec, é como se eu tivesse uma ATM, na camada de rede. Então, a aplicação, por isso que fala, é transparente para a aplicação. Isso é só na camada de rede. Por isso que quando você estuda sobre IPsec, a gente fala que é uma segurança de IP. Ok, obrigado. Tá bom, gente. Mais alguma pergunta, gente? Eu vou para o aviso para a gente encerrar. Eu dei no começo da aula. Vou dar de novo agora, então. Aí, se quiser perguntar também, a gente responde. A nossa tarefa, que já está aí, atividade 4, ela vai até o dia 22 de outubro, tá? A tarefa 4, vai até o dia 22 de outubro. A partir do dia 23 de outubro, vai ser aberto. A partir do dia 23 de outubro, eu estou dando aula
A partir do dia 23 de outubro, o sistema vai estar aberto para vocês, para as atividades, todas elas, a 1, a 2, a 3 e a 4, para que vocês, aqueles que não fizeram, claro, né, possam fazer. Então, atividade 1, 2, 3 e 4 vai ser reaberta para aqueles que não fizeram no dia 23 de outubro, até o dia 27 de outubro. Eu vou mandar isso de novo lá na nossa sala virtual, tá bom? E dia 28 de outubro, só vou confirmar isso, também vou colocar na sala, é o dia da prova final. A prova final vão ser 10 questões sobre todo o conteúdo, tá? E 2 horas de duração para vocês fazerem a prova final. Tá? Esse negócio do certificado é bem naquilo que nós falamos na aula passada sobre os certificados digitais. Ai, tá doendo minha perna demais hoje. Então, esses certificados digitais é aquela mesma lógica do tópico da semana passada. Tá? Ele vem com todos você configura criptografia simétrica, assimétrica, função hash, criptografia de autenticação, tá? Depois eu coloco o material lá no nosso fórum, tá, Maxwell, sobre isso, para ficar um pouco mais claro quando se fala sobre certificados de VPN, tá bom? Espero que tenha sido claro, tá, gente, com vocês. E qualquer dúvida, coloca lá no fórum. Então, gente, boa noite. Agradeço vocês, tá? Façam os exercícios e até a nossa próxima aula. Só dando um aviso, eu acho que eu vou mudar a nossa próxima aula para quinta-feira, mas eu coloco também lá no sistema. Por quê? Eu vou estar viajando no próximo sábado e talvez eu volte na terça. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo. Na terça, às 7h30 da noite. Eu vou dar uma olhadinha na minha passagem e vou confirmar. Se der tempo, nós temos nossa aula. Se não, eu mudo para quinta-feira, tá? Mas eu aviso vocês, tá bom? E aviso também os tutores para avisar vocês, mas eu deixo o aviso na sala de aula também, tá? Uma boa noite para todos.